Pessoal, nessa semana nós vamos estudar a regra de 3 composta. Como assim composta, pessoal? A proporcionalidade vai ser entre mais de duas grandezas, tá? Então, a simples era duas grandezas, por exemplo, quilômetro, velocidade por hora, por exemplo, número de funcionários com dias trabalhados. Só duas grandezas. Agora vão envolver três grandezas. Vamos lá nos exemplos? Olha, Maurício fez uma viagem de 6.000 quilômetros que durou 20 dias, tá? Então, 6.000 quilômetros é a distância, é uma grandeza, tá? 20 dias é o tempo. Então, poderia colocar a grandeza dias ou tempo, por exemplo. A cada dia ele dirigiu durante 4 horas. Então, qual que é a terceira grandeza? Horas por dia, tá? É a terceira grandeza. Em quantos dias ele fará uma viagem de 15.000 quilômetros? Então, a distância de 15.000, nas mesmas condições climáticas tal do carro, se passar a dirigir 5 horas por dia. Então, ele quer saber em quantos dias. Então, a variável é aqui em quantos dias, tá? Pessoal, como que eu vou analisar aqui agora? Quando tem mais que uma grandeza, eu sempre analiso em relação a que tem a incógnita, a variável, a letra, tá? Então, como que eu faço? Eu praticamente falo assim: você ignora uma das grandezas, por exemplo, ó. Como assim ignorar? Você mantém fixo. Presta atenção, ó. Eu vou pensar nos números de dias. Vamos pensar que eu vou deixar fixo as horas por dia, ó. Eu vou perguntar em relação à distância. Ó, se eu aumentar o número de dias da viagem, se eu aumentar o número de dias da viagem dirigindo o mesmo tanto por dia, tá? Se eu aumentar o número de dias da viagem. Pessoal, continuando. Se eu aumentar o número de dias, eu tive que dar uma pausa. Se eu aumentar o número de dias da viagem, rodando uma mesma quantidade de tempo, a pessoa vai andar mais ou menos de carro, vai percorrer uma distância maior ou menor. Eu vou aumentar o tempo de viagem, realizando a viagem na mesma quantidade de horas. Ela vai andar mais ou menos distância. Ela vai andar mais distâncias, tá? Então, a distância vai ser maior, tá? Agora, pessoal, eu vou analisar o número de dias com as horas por dia percorrido, tá? Eu vou fixar a distância. Então, por exemplo, eu quero percorrer uma distância X. Eu quero, por exemplo, ir para Assis. Eu quero ir para Assis. Por exemplo, faz de conta, né? Eu quero uma distância. Se eu aumentar os números de dias para eu chegar a um certo lugar, eu preciso aumentar as horas que eu vou dirigir por dia ou posso diminuir? Eu quero chegar, por exemplo, num lugar, a distância fixa. Se eu andar, por exemplo, 4 horas por dia, eu chego em tantos dias. Se eu aumentar o número de dias, eu posso andar menos por dia para chegar num lugar fixo? Posso, não posso? Então, por exemplo, se eu chego num lugar em 10 dias andando 2 horas por dia, se eu aumentar para 20 dias, eu posso andar 1 hora por dia que eu chego no destino, tá? Então, se eu aumento o número de dias, eu diminuo as horas por dia, tá? Isso foi a análise aqui
das proporções, tá? Então, quem seria direta? Aqui seria direta e essa aqui seria inversa. Enquanto uma aumenta, a outra diminui, ok? O que eu posso fazer então, pessoal? Quando elas estão em sentidos diferentes, lembra que eu fazia? Eu invertia os valores? Então, para resolver essa situação, eu vou inverter aqui, ó, o 4 e o 5, eu vou inverter. Então, ele vai ficar 6.000, 15.000, eu vou trocar, tá para cima. Vai ficar 5 e 4, tá para cima. Inverti. 4 e 5, inverti para 5 e 4. E 20x já está para cima, certo? Pessoal, na regra composta é a mesma ideia. Eu deixo na mesma proporção, no mesmo sentido as grandezas, tá? Agora elas estão diretamente proporcionais. Como que eu faço? Em relação aqui à variável que tem o x, a grandeza que tem o x, eu multiplicaria em cruz. Só que agora eu tenho duas grandezas somente de número. Então, o que eu vou me atentar? Eu vou deixar no mesmo sentido essas grandezas, que só tem número, e eu vou multiplicar reto. Então, ficaria 6.000 vezes 5, 15.000 vezes 4. Vou fazer aqui, ó. 6.000 vezes 5, 15.000 vezes 4. E isso em relação aqui a 20x. Então, 6.000 vezes 5 vai dar 30.000. 15.000 vezes 4, tá? Se eu pegar 15 vezes 4, 15, 30. Com 30, 60. Então, dá 60.000. Agora, eu tenho aqui no mesmo sentido da proporção, quando tem a variável, eu multiplico em cruz, tá? Seria 30.000 vezes x, 30.000x, 60.000 vezes 20. Aqui, 2 vezes 6, 12. Quantos zeros? 1, 2, 3, 4, 5. Então, seriam 5 zeros. Aí, na verdade, ficaria 1.200.000. Dividir, aqui o 30.000 está multiplicando, a operação inversa, divisão. Divisão, eu posso simplificar os zeros. Ó. 1, 2, 3, 4. Fiquei com 120 dividido por 3. 3 cabe quantas vezes no 12? 4. 3 vezes quanto que dá zero? 0. Então, olha, o que acontece aqui? Qual é a solução? 40 dias. Então, o que acontece? Se eu quisesse percorrer 15.000 quilômetros em 5 horas por dia, quantos dias de viagem eu iria precisar? 40 dias de viagem. Olá, pessoal. Então, vou continuar aqui, vou resolver o exercício 6 da apostila, tá bom? Então, vou realizar a leitura e vou resolver no caderno. Depois, eu vou deixar para vocês resolverem o exercício 1, 2, 3 e 4, tá? O 5, se vocês conseguirem fazer, pede para elaborar um problema. Então, tem a situação com os valores, as proporções, vocês teriam que elaborar. Então, quem conseguir elaborar, bem, senão não tem problema. A ideia mesmo é mais resolver, tá? Então, vão resolver o 1, 2, o 3 e o 4, seguindo o exemplo anterior, o que eu vou fazer no próximo vídeo, ok? Abraço!